Olá, oitavo ano, nós vamos revisar potências e raízes. Vamos começar pela questão número 1. Escreva 5 vezes 5 vezes 5 usando expoente. Gente, a gente lembra que os expoentes, eles expressam multiplicações, né? Como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Olha só, 5 vezes 5 vezes 5. O expoente, a base é o número que está sendo multiplicado, ou seja, o 5. O expoente é quantas vezes esse número está sendo exposto, quantas vezes esse número está sendo multiplicado. 1, 2, 3. Então, 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Uma revisãozinha rápida e em potenciação. Segunda questão, escreva 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 usando expoente. Aqui o 10 está aparecendo 4 vezes, né? Então, a gente vai multiplicar ele 4 vezes. Por exemplo, 10 vezes 10 vezes 10. A base é o número que está sendo multiplicado. E o expoente é quantas vezes esse número está sendo exposto. Quantas vezes esse número está sendo multiplicado. 1, 2, 3, 4. Está sendo multiplicado 4 vezes. Então, é 10 elevado a 4. Vamos para a terceira questão. Qual símbolo completa corretamente a inequação abaixo? Gente, inequação. Vamos lembrar dos símbolos. A gente tem o maior, a gente tem o menor, a gente tem também o sinal de igual e a gente tem também o sinal de diferente. Então, para ser uma inequação, a gente sabe que não vai ser o sinal de igual, porque sinal de igual é para equação, certo? Então, inequação vai ser um desses dois símbolos aqui. Esse aqui é o maior, esse aqui é o menor. Se na hora você esqueceu quem é maior e quem é menor, só é você passar um tracinho. Aqui ficou um 7 e aqui ficou parecido com 4. 7 não é maior que 4? Então, a gente sabe que esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. Agora, vamos olhar. 10 elevado a 4 e 10 elevado a 10. Gente, são números de mesma base, né? 10 e 10. Então, não fica difícil a gente saber a diferença. Deixa eu apagar aqui o que está aqui no quadro para ficar melhor de escrever, certo? Aqui, 10 elevado a 4, a gente sabe que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. É assim, 10 vezes 10, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ele está sendo multiplicado 1, 2, 3, 4 vezes. E o 10 elevado a 10, ele está sendo multiplicado por ele mesmo 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha, sempre quando tiver números de mesma base sendo comparados, a gente sabe que o maior vai ser o que tem o maior expoente, né? Então, quem é maior? 10 elevado a 10. Então, 10 elevado a 4 é menor que 10 elevado a 10. Gente, o macete do maior e menor também é o seguinte. A setinha vai apontar sempre para aquele número menor. Tá vendo aqui, ó? A setinha. Ele vai apontar sempre assim, ó. Para o número menor. Então, se na hora você esqueceu quem é maior, quem é menor, só é usar essa técnica. Vamos ver a quarta questão. Qual símbolo completa corretamente a inequação abaixo? A gente tem outra inequação aqui. Vamos ver aqui. Outra inequação. 10 elevado a 8 e 10 elevado a 2. Novamente, a setinha, quem é o maior, não é o 8? Preste atenção que é a mesma base. Se fossem bases diferentes, a gente teria que fazer a conta. O maior é o 8, então a abertura fica para o lado maior do sinal e esse sinalzinho aqui ele vai apontar para o número menor. Se fossem números diferentes, por exemplo, 5 elevado a 2 e 2 elevado a 3, quem é o maior dos dois? Aí, nesse caso, você teria que fazer a conta. 5 vezes 5 é 25, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, ficaria 5 ao quadrado é maior que 5 elevado a 3. Quinta questão, quantos metros tem cada lado da medida do terreno descrita a seguir? Gente, quantos metros tem? Está dizendo que o terreno tem formato quadrado, área de 81 metros quadrados. Se o terreno é quadrado,
e tem área de 81 metros quadrados, tem área de 81 metros quadrados, para resolver esse problema, a gente vai precisar utilizar a raiz quadrada. Se o terreno é quadrado e ele tem 81 metros quadrados, se a gente calcular a raiz quadrada de 81, a gente vai encontrar exatamente a medida de cada lado desse terreno. Raiz quadrada de 81 é 9. É 9 porque 9 vezes 9 é igual a 81, certo? Então, significa dizer que esse terreno tem 9 metros aqui e 9 metros aqui. Todas as medidas dele é 9 metros, já que ele é um quadrado. Isso vale para qualquer terreno quadrado. Se você tiver a metragem e disser que é quadrado, só é você calcular a raiz quadrada dele. Simples. Questão 6. A área de uma praça de formato quadrado. Cadê? Tá meio complicado essa aqui. Vou reformular aqui. A área de uma praça de formato quadrado é 625 metros quadrados. Encontra a medida de um dos lados dessa praça. É o mesmo exemplo anterior. É uma praça de formato quadrado. E essa praça tem 625 metros quadrados de área. E pergunta qual a medida dos lados dessa praça. Para calcular a medida dos lados dessa praça, a gente faz a raiz quadrada de 625. É um número maior, então a gente vai ter que fatorar esse número, vai dividir esse número em fatores primos. Vamos aqui fazer a divisão. Ficou horrível esse tracinho. Fazer o tracinho melhor. Agora sim. Como a gente calcula aqui? Primeira coisa, a gente vai dividir, vai pegar esse número, a gente não pode dividir por 2, mas eu vejo aqui que qualquer número terminado em 5 é divisível por 5. Então, já venho aqui, fazer essa divisão. 625 dividido por 5. 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5, 6 menos 5 é 1. Baixa o próximo número, 2. 12 dividido por 5 é 2, porque 2 vezes 5 é 10. 12 menos 10 é 2. Baixa o próximo número, 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5 é 25, menos 25, nada. Então, 625 dividido por 5 dá 125. E eu posso dividir isso por 5 novamente. 125 dividido por 5. Vou mudar a cor para não misturar aqui as contas. Dividido por 5. 12 dividido por 5 é 2, porque 2 vezes 5 é 10. 12 menos 10 é 2. Baixo 5. 25 dividido por 5, 5. Novamente, aqui vai dar 25. Por 25 eu posso dividir por 5. Vai dar 5. E o 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto, eu peguei os 625. Se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu vou encontrar exatamente esse valor, 625. Então, eu sei que 625 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Deixa eu abrir um espaço aqui. Pronto. Quando eu estou tratando de raiz quadrada é a mesma coisa que tem um 2 aqui, tá? Só para vocês não esquecerem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar esses números aqui da decomposição de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Vai ficar 5 ao quadrado. E aqui também 5 ao quadrado. Então, no lugar de 625, eu sei que é a mesma que 625 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado.
Então, gente, qual é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? É 5. 5 ao quadrado é 25? Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Qual é a raiz quadrada desse outro 5 ao quadrado? Também é 5. Então, os dois 5 ao quadrado saíram da continha. Não vamos esquecer o sinal de multiplicação aqui no meio. Sinal de multiplicação. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Sobrou 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, cada lado dessa praça vai ter 25 metros. Essa é a medida do lado da praça. Voltando aqui à praça, então, a gente